a lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Tão certo como Deus vive, que tanto justos como injustos, bons como maus, todos estaremos um dia diante do trono de Deus para prestarmos conta das nossas ações praticadas nesta vida. É melhor praticarmos boas ações. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que não temem a justiça de Deus, porque andam em santidade, vivem em santidade diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, no Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu andar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Louvemos ao Senhor, que conhece o mais íntimo do nosso ser e ainda assim nos ama. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te posicione no centro da vontade de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo. Poucas são as coisas que nós podemos afirmar neste mundo. O mais recomendado, porque é o único que nós podemos assegurar, é que falemos e afiancemos a palavra de Deus. No Senhor e na sua palavra e promessas, nós podemos confiar. Nós servimos a um Deus de verdade, um Deus da verdade, um Deus que não mente e que já nos deixou por escrito que passarão os céus e a terra, mas o único que não virá passar é a sua palavra. Deus e as suas leis e promessas são o nosso porto seguro nesse mundo de mentiras e ilusões em que nós vivemos. Esse mundo que jaz no maligno e que está povoado por bodes que não sabem de onde vieram nem para onde irão. E ovelhas sem pastor ou que não estão sendo pastoreadas da forma adequada.
Deus criou os pastores para pastorearem as ovelhas e não a si mesmos. É um privilégio para nós, filhos de Deus, servirmos a um Deus vivo e presente, que nos ama com amor eterno e que cuida de nós com tanta dedicação, a despeito do tão pequeninos que nós somos e de todos os erros que cometemos. É reconfortante sabermos que não estamos sozinhos neste mundo, que temos o Espírito Santo do nosso Deus junto a nós, o nosso Consolador, enquanto aguardamos pelo grande dia, o dia do Senhor, quando será encerrada esta nossa provação e nós seremos finalmente libertos das prisões e tentações deste mundo, para vivermos eternamente com o Senhor. Nós seremos livres para sempre. É maravilhoso sabermos que fomos escolhidos por esse Deus tremendo, esse Deus poderoso, e que fomos predestinados para sermos dele para sempre, e que fomos justificados e glorificados por ele, e que temos a mente dele, a mente de Cristo, e visão espiritual para podermos, desde já, antecipar que algo fabuloso nos espera no século vindouro. Deus nos tem reservado algo que nós não sabemos e tampouco conseguimos imaginar, mas que pela fé e pelo conhecimento que adquirimos do coração do Senhor, sabemos que será algo notável, nunca visto antes, algo tão surpreendente que nós nem nos lembraremos mais deste mundo, desta vida. Nós nos esqueceremos deste século que em breve se encerra. Mas é preocupante sabermos que, enquanto a nós é dado o direito de anteciparmos as maravilhas que nos aguardam no céu, muitos dos que hoje estão conosco não estarão no amanhã. Mas nós cremos que, como o nosso Deus é um Deus de justiça, os que não tiveram a oportunidade de chegar ao conhecimento dele, do nosso Deus verdadeiro, poderão receber a misericórdia dele, segundo o seu coração. Mas os que tiveram a oportunidade e a desprezaram, sentirão o peso da mão de Deus e a força da justiça que emana dele. É assim, um dia todos estaremos diante do trono para sermos julgados pelos nossos atos praticados nesta vida e receberemos a nossa destinação final, a aprovação ou a desaprovação por parte de Deus. Os que hoje se exaltam serão humilhados. E os que são hoje humilhados serão exaltados pelo Senhor. Justamente por isso, Jesus nos deixou o maior exemplo de humildade e obediência ao Pai. E quanto a nós, filhos de Deus, nós não poderemos contar
com a misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele já usou de misericórdia para conosco quando nos apresentou com clareza o único caminho para a nossa salvação. Nós não temos razão alguma para não obedecermos a Ele. Existem irmãos desafiando a Deus e negando a palavra de Deus. Alguns minimizando e não dando devida importância às advertências que Deus nos faz através da sua palavra. Pensar que a Bíblia não contém a verdade de Deus ou que ela não provém do Senhor é dizer que o nosso Deus é a pessoa mais injusta do universo. Imagine, um Deus que nos ama jamais nos deixaria neste mundo sem orientação, sem informações precisas e objetivas do que devemos fazer e do que não devemos fazer. Mas quem nega a palavra de Deus está implicitamente dizendo isso. Que o nosso Deus nos lançou neste mundo para vivermos uma aventura, para acumularmos tropeço sobre tropeço, para sermos cirandados pelo diabo e no final recebermos a condenação eterna. Quem pensa assim não conhece a Deus, não crê no amor de Deus e não considera que além da sua palavra, o Senhor nos enviou também os seus profetas para nos orientar e exortar. Não façamos como fez o povo de Israel no passado, que matou os profetas de Deus e matou também a Jesus. Quem rejeita a palavra de Deus também não considera que o Senhor, que dedica toda a atenção a nós, enviou também, a pedido de Jesus, quando ele ascendeu aos céus, o nosso Consolador, que é o Espírito Santo, e o destinou para habitar corporalmente em nós, para que nós não estejamos sozinhos, para que nós não nos sintamos abandonados. Ele veio para nos orientar e nos advertir, para nos conduzir, para que nós não erremos. Jesus não nos deixou órfãos. Deus nunca nos abandonou. Ele quer a nossa salvação e faz tudo para que nós não incorramos no erro. Para que nós possamos chegar diante do trono seguros da nossa salvação e obter apenas a confirmação final. Deus quer isso de nós, mas importa que nós também queiramos. Não adianta a pessoa assumir uma postura arrogante de dizer que será salvo pelo seu livre-arbítrio, quando a palavra de Deus não nos diz isso. A salvação é dada por Deus e é pelos caminhos de Deus. Não é pelos caminhos do homem. Não ouçamos as vozes do maligno. A nós nos corresponde querer a salvação e obedecer a Deus para obtê-la.
Ninguém consegue salvar-se a si mesmo. O único Salvador é Deus. E quem rejeita a Deus ou a palavra de Deus está rejeitando também a própria salvação. E isso, com certeza, será lembrado no julgamento final. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ezequiel 34, 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Muitos se perguntam como será o grande evento do juízo final. Essa é uma curiosidade natural e válida para quem deseja se enquadrar nos caminhos de Deus. Mas ninguém tem o conhecimento total de quando e como o julgamento final de Deus será realizado. Mas a Bíblia nos dá algumas informações que são importantes conhecermos. Uma coisa que nós podemos afirmar, apoiados na palavra de Deus, é que sim, haverá um grande julgamento. Todos estaremos diante do trono da graça de Deus. Ocasião em que o joio será separado do trigo, e onde alguns sairão como salvos e muitos como condenados. As pessoas falam muito, e por falarem mais do que deveriam, falam coisas indevidas. Quem gosta de falar, que fale a palavra de Deus. Nós não podemos pregar ou profetizar algo que não esteja de acordo com a Bíblia. O Senhor nos recomenda controlarmos as nossas línguas. A palavra de Deus estabelece os nossos limites. E é na palavra de Deus que devem estar as nossas convicções. Não foi sem propósito que o Senhor nos deixou a Bíblia como nosso guia desta vida. Deus quer que sejamos bem-sucedidos, que vivamos bem esta vida, produzindo razões para sermos por Ele aprovados no final. Que os ímpios falem qualquer coisa é compreensível, porque quem não tem a Deus não tem direção
de vida e não conhece o caminho. E para quem não conhece o caminho, qualquer direção é válida. Mas o que não pode existir, mas infelizmente existe, são irmãos sobrepondo as suas vontades, as suas interpretações e as suas palavras à palavra de Deus. Crente é o que crê, e crê na palavra de Deus, e não na sua própria vontade. As pessoas gostam de falar do final dos tempos e do juízo final, e está bem se falam o que consta na Bíblia. Mas existem irmãos afirmando que Deus vai salvar a todos, tanto os justos quanto os ímpios, porque foi Deus quem criou a todos. Meus irmãos, não extrapolemos as nossas mentes. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser e pode sim salvar a todos. Mas o que nós não podemos é afirmar que Ele vai fazer algo diferente do que Ele nos deixou por escrito. Não podemos fazer afirmações antibíblicas. Temos que nos restringir ao que Ele nos prometeu e nos advertiu na sua palavra. O resto fica a critério dele, de usar de misericórdia com quem Ele quiser. Nós podemos afirmar que Ele é um Deus de misericórdia, mas não podemos afirmar se e com quem Ele irá usar de misericórdia. Salmo 96, 12. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. 2 de Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Daniel 7, 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. No trecho inicial que apresentamos do livro de Salmos, capítulo 139, em que o autor fala da onipresença e da onipotência de Deus, temos no versículo 1, Davi, o autor, confessando ao Senhor em oração o seu reconhecimento de que Deus nos sonda e nos conhece profundamente. Meus irmãos, Deus conhece tudo
a nosso respeito. Até mesmo o que nós não conhecemos sobre nós mesmos, Ele conhece. Não existe privacidade diante de Deus. É impossível que alguém consiga esconder algo dele. E é tolice qualquer pessoa se enganar tentando enganar a Deus. Salmo 139, 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Nos versículos 2 a 3, Davi reitera o seu conhecimento acerca da onipresença de Deus, declarando saber que o Senhor acompanha todos os nossos movimentos. Deus monitora não apenas os nossos movimentos, mas também os nossos pensamentos. Deus simplesmente conhece tudo a nosso respeito. Ele conhece todas as intenções dos nossos corações e vê tudo o que nós fazemos. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Salmo 139, 2. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. No versículo 4, que encerra o nosso trecho inicial, Davi ressalta que a onisciência do Senhor torna desnecessário o nosso falar. Porque antes das palavras chegarem às nossas bocas, o Senhor já as conhece. Salmo 139, 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Louvado seja o Senhor, que conhece tudo a nosso respeito e ainda assim consegue nos amar. Conforme estamos apresentando, é certo que haverá um julgamento, que haverá salvos e condenados, e que Deus já conhece todos os nossos atos e todas as nossas palavras antes mesmo delas serem pronunciadas. Então, existe mais uma informação que podemos fazer baseados na Bíblia, na palavra de Deus, neste momento? Não haverá sabatina diante do trono de Deus e dos seus anjos? Não haverá a necessidade e nem mesmo a oportunidade de nos justificarmos com palavras? Deus não vai nos perguntar nada. Ele já sabe de tudo.
A abertura dos livros mencionada em Daniel 7:10, que já apresentamos, será uma mera formalidade. Deus é onisciente e onipresente. Ele está no hoje, mas também está no amanhã. Ele já sabe quem, dentre os vivos e dentre os mortos, irá chegar ao julgamento final para a glória, e quem chegará para a vergonha e para o desprezo eterno. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Outra razão para não sermos arguidos diante do trono, como indicado no Salmo 90, no trecho que apresentaremos a seguir, é que diante da santidade de Deus, os nossos pecados e as nossas iniquidades, tudo o que estiver oculto será imediatamente revelado. Será uma reação automática, porque Deus não consegue conviver com o pecado. Todo mal será exposto diante da glória do Senhor. Portanto, não haverá nada a dizer da nossa parte, a não ser dar glórias a Deus, os que serão salvos, e dar graças a Deus os que não serão salvos, devido à oportunidade que o Senhor lhes concedeu para viverem e cumprirem com os requisitos para a sua salvação, mesmo sem eles haverem aproveitado. A boca fala do que o coração está cheio, e todos seremos julgados pelas palavras que pronunciamos nesta vida, porque pelas nossas palavras nós seremos salvos, e pelas nossas palavras nós seremos condenados. Portanto,
Abençoemos as pessoas, profetizando e ensinando a palavra de Deus, usando palavras e expressões que edifiquem a fé das pessoas. Mas os que seguem os caminhos do mundo, amaldiçoando e ofendendo as pessoas, agredindo e ameaçando, não têm amor ao próximo e também não amam a Deus. Esses receberão o juízo do Senhor. Salmo 98. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ezequiel 18:30. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Mateus 12:35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. A Bíblia nos diz que os que ouvem a palavra de Deus, ou seja, os que dão ouvidos à palavra de Deus e o obedecem, crendo nas promessas do Pai, já têm a vida eterna e não entrarão em condenação, porque já passaram da morte para a vida. A palavra de Deus nos diz também que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam e permanecem para sempre. Esses também estarão diante do trono, sim, mas não para condenação, e sim para receberem galardões pela sua fidelidade ao Senhor e pelas boas obras que realizaram nesta vida, ou para não receberem nenhuma premiação se não houverem se dedicado a Deus e à obra de Deus da forma como deveriam. Mas precisamos compreender que os que confiam no Senhor são os que o amam, que o temem e que seguem as suas leis e mandamentos. Jesus deixou bem claro que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente os que fazem a vontade do Pai. Dizer que confia em Deus é fácil. Até o ímpio diz, mas não tem qualquer fundamentação ou consistência nas suas palavras. São declarações vazias que podem até enganar aos homens, mas que jamais conseguirão enganar ao Deus
que prova os nossos rins e conhece o mais íntimo do nosso ser. Mas os que confiam em Deus estão seguros da sua salvação, porque têm plena consciência de estarem dentro das diretrizes deixadas a nós pelo Senhor. São os que não desafiam a Deus e vivem pela fé, pela graça de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Não tem qualquer sentido Jesus nos trazer uma nova doutrina, a nossa doutrina, a única doutrina salvadora, e o povo de Deus insistir em militar na doutrina dos judeus, que foi extinta pelo próprio Jesus. Essa é a maior prova do desconhecimento bíblico por parte do povo de Deus. Como podem os que se dizem crentes viver imitando aos judeus que não creem? Sim, os judeus não creram em Jesus e não creem até o dia de hoje. Jesus já está voltando e eles seguem esperando pela primeira vinda do Messias prometido. Eles não receberam a Jesus e os mais radicais o mataram. Mataram a Jesus. Mas o povo de Deus pensa que é vivendo no judaísmo, em oposição ao cristianismo deixado a nós por Jesus, que eles alcançarão a salvação. Mas não é isso o que nos diz a palavra de Deus. Não podemos nos enganar. Quem é de Deus tem que seguir as ordens de Deus nos mínimos detalhes. Vejam bem o que Jesus nos deixou profetizado. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu
e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 45. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glórias a Deus, que nos preparou um final feliz para a nossa vida, para a vida dos justos, dos que vivem em santidade, em obediência e em fidelidade a Deus. Nós teremos um final feliz, um descanso eterno. Louvado seja o Senhor. Assim como a morte carnal é inevitável para todos, salvo para os que realmente forem à Igreja do Senhor e estiverem em vida por ocasião da volta de Jesus, servos bons e fiéis, qualificados para o arrebatamento, para viverem com o Senhor no céu, tão certo como Deus vive, todos estaremos diante do trono de Deus e do tribunal de Cristo para sermos julgados pela forma como vivemos esta vida presente. Ricos e pobres, humildes e arrogantes, bons e maus, todos estaremos juntos diante do trono para sermos julgados. Praticamente todos os irmãos sabem que será assim. Eles têm o conhecimento de que todos iremos a julgamento. Mas a maior parte deles não adquiriu ainda a consciência de que mais cedo ou mais tarde todos estaremos diante do trono e não haverá mais condição de voltar atrás. Mas mesmo assim estão desperdiçando a única oportunidade de receberem a vida eterna. Muitos pensam que podem passar uma conversa em Deus para conseguir a salvação. Esses se consideram mais sábios e mais inteligentes do que o Criador, o que prenuncia um péssimo futuro para eles. Deus não aceita ser comparado com ninguém, e muito menos ser superado, porque não existe ninguém como Ele, não existe ninguém maior do que Ele. O diabo já tentou fazer isso no passado e, como recompensa, recebeu a destinação do fogo eterno. Já passa da hora de deixarmos o pecado, a arrogância, o desamor e a negligência com a palavra de Deus. Precisamos penetrar fundo no conhecimento bíblico e deixar de ficar apenas
recitando salmos da boca para fora. Deus espera muito mais da nossa parte. Precisamos também deixar a timidez e falar de Deus com intrepidez, divulgando as verdades de Deus. Mas precisamos primeiro adquirir conhecimento. Não podemos ensinar o que não sabemos, para não sermos caracterizados como falsos profetas ou falsos mestres. Precisamos conhecer e viver as verdades de Deus. Nenhum engano irá resistir diante do trono de Deus. E não haverá desculpas para os que se deixaram ser enganados. A palavra de Deus nos adverte da existência dos falsos ensinamentos e da doutrina de demônios. Todos estamos tendo uma vida inteira para conhecer e viver a verdade de Deus. Não desprezemos essa oportunidade, porque só a verdade de Deus, irá nos conduzir à salvação eterna. Precisamos compreender, precisamos nos compenetrar de que todos estamos sendo provados. E para os reprovados não haverá segunda chamada ou período de recuperação. Nós já estamos na recuperação. Deus nos dá todas as condições para estarmos seguros da nossa salvação e chegarmos tranquilos diante do trono para recebermos a recompensa final, o repouso do Senhor. Para isso, basta andarmos nos caminhos de Deus. E é difícil andarmos nos caminhos do Senhor? Não é difícil. E é a única forma de vivermos esta vida bem e chegarmos bem ao final. Difíceis são os caminhos do mundo, porque os caminhos do mundo são todos, sem exceção, caminhos de morte. Louvemos ao Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal.
E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.